Irmãos e irmãs, nós temos aqui dominicalmente trabalhado um pouco a respeito do Evangelho de Mateus. Temos ouvido que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias, é o nosso Rei, que veio como Rei, que foi ungido como o Rei dos Reis, que venceu o inimigo da nossa alma, que declarou qual é a sua vontade, a vontade do seu reino, com as bem-aventuranças, e depois, sendo Ele o primeiro de todos, aquele que cumpriu os mandamentos com perfeição, sendo Ele a primícia de todos, a qual nós baseamos a nossa força. Depois nós começamos a ouvir da parte do Senhor Jesus Cristo o contraponto, na verdade, a contraposição daquilo que os escribas ensinavam. E nós olhamos para o primeiro versículo que falava a respeito de não matarás. E vimos que o Senhor Jesus, como até estávamos ali conversando há um tempo, ele é como um funil ampliando o não matarás ao povo. Não irai-vos contra o seu próximo, que não saia da sua boca palavra torpe. Depois demos uma pausa e fomos a Josué capítulo 9. Porque o povo de Deus tem que lembrar que nessa nossa caminhada, queridos, muitas vezes, antes de voltar, claro, para Mateus, na nossa caminhada, como crentes, cristãos, nós esquecemos daquilo que prometemos diante do Senhor. E lá em Josué 9, nós estudamos que o Senhor não se esquece daquilo que nós prometemos diante dEle. Que nós precisamos consultá-lo dia após dia. E no meu último sermão, eu fiz a citação do que aconteceu 440 anos depois deste evento em Josué 9. Quando os gibeonitas reclamaram do que acontecera com eles, do genocídio que Saul acometeu contra eles. E antes de voltar a Mateus, eu queria voltar ao princípio que norteava Davi, que consultava a Deus, e que deve ser o princípio norteador da nossa vida. Então, eu quero voltar, os irmãos, àquele evento que eu citei no meu último sermão, 2 Samuel, capítulo de número 21. A leitura será feita dos versículos 1 ao versículo 14. 2 Samuel, capítulo de número 21, dos versículos 1 a 14. Os irmãos acompanhem a leitura. Houve, em dias de Davi, uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou: os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Perguntou Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça? E que resgate vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Disse Davi: que é, pois, que quereis que vos faça? Responderam ao rei: quanto ao homem que destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em limite algum de Israel, de seus filhos se nos deem 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. Disse o rei: eu os darei. Porém o rei poupou a Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor, que entre eles houvera, entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém Davi tomou os 2 filhos de Rispa, filho de Aia, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete, como também os 5 filhos de Merabe, filho de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita, e os entregou nas mãos dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram 7 juntamente. Foram mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no primeiro da ceifa da cevada. Então Rispa, filho de Aia, tomou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma penha.
desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filho de Aia, e concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, e os quais os furtaram da praça de Bet-seã, onde os filisteus os tinham pendurado no dia em que feriram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo quanto o rei ordenara. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Oremos mais uma vez. Querido Deus, Tu aqui estás ensinando o Teu povo, porque Tu nos convocaste no Teu dia santo para cultuar ao Senhor, para aprender a caminhar com o Senhor, para servir ao Senhor, e o Senhor nos prepara para irmos ao céu. Ó Pai, e na perfeição do Seu agir, por meio do Seu Santo Espírito, mostre-nos, ó Pai, aquilo que precisamos diante do Senhor, tomar, ó Deus, posições, pedir auxílio do Senhor, para andar segundo aquilo a vida a qual o Senhor nos tem chamado. Louvamos-te e agradecemos por que o Senhor é fiel, sempre o será. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, os eventos aqui narrados, e nós fizemos parte aqui, a liturgia, ela foi proposicional. Claro, toda liturgia é proposicional. Porém, do capítulo 21 ao capítulo 24, que fazem parte os últimos capítulos dessa carta de Samuel, eles não estão colocados de forma cronológica. Entenda, quando você está lendo Samuel, de repente, você chega no capítulo de número 20, fala sobre a sedição de Seba e a sua morte, Mefibosete, os oficiais, e depois entra o capítulo de número 21. Por que nós podemos afirmar isso? É porque é uma das coisas mais lindas que aprendi nesse livro. O capítulo 20, 21, 22, 23 e 24, nada mais contam o resumo da caminhada do servo de Deus nessa terra. O capítulo de número 21, ele fala sobre um problema, sobre um desastre natural, ocasionado por causa de um pecado. O capítulo de número 24, que é o último capítulo, fala também de um desastre natural que ocorrera por causa de um pecado, do orgulho, da soberba de dois reis, Saul e Davi. Mas também fala a respeito de uma posição diante desse Deus que impõe a sua mão irada, de arrependimento, e ao mesmo tempo de uma consagração ao Senhor novamente, e no final dos dois textos, tanto do capítulo 21 como 24, é dito que Deus foi favorável. O capítulo de número 22, dos versículos 1 a 51, e os capítulos de número 23, de 8 a 39, falam exatamente sobre as lutas contra os gigantes que Davi teve, e depois dos valentes lutando com ele. Nada mais falam que na vida, caminhando com o Senhor, há lutas. E é interessante porque eles são colocados em uma forma de quiasmo, é como se fosse um triângulo. O que aconteceu dos desastres, culpa, pecado, arrependimento, restauração por parte de Deus, luta. E os capítulos de número 23, de 1 a 7, os capítulos de número 22, de 1 a 51, e 23, de 1 a 7, nada mais são do que os cânticos, o cântico e a oração de Davi exaltando a Deus, e no final da sua vida, Davi louvando a Deus, reconhecendo que, acima de tudo, quem o guia nesta vida é o Senhor, e é na força do seu poder que ele subsiste. A glória é para o Senhor. Esse, então, é um resumo desses capítulos. Então, quando eventos da história de Davi são colocados no capítulo 21 a 24, Deus é exaltado, mas ao mesmo tempo é reconhecido que os homens diante dessa terra quebram a aliança diante do Senhor e precisam de um arrependimento.
Lembrando então desse padrão maravilhoso, que vale até a pena um sermão do capítulo 21 ao 24 para fechar esse quiasmo maravilhoso. O evento em si, queridos, voltemos agora ao evento em si a qual nós lemos. É dito que a terra, ali onde Davi estava, ficou por 3 anos com seca. Quando nós olhamos para Deuteronômio, lá está muito claro, quando o povo peca contra Deus, Deus enviaria seca. Aconteceu no tempo de Acabe, aconteceram e continua acontecendo até hoje. Quando o seu povo não é fiel, quando o seu povo não testemunha, Deus impõe peso sobre a nação onde eles estão. E é dito que Davi foi consultar ao Senhor. Conforme nós lemos lá em Josué, tal como Josué consultava o Senhor, Davi, um homem que amava Deus, foi buscar em Deus a razão do porquê dessa seca. Certamente os eventos aqui são bem no início da vida de Davi. Possivelmente eu vou fazer aqui uns paralelos com Mefibosete, mas possivelmente ali quando ele instaura o seu reino, Saul é morto, vem seca, bem no início do seu ministério. E ele consulta o Senhor, e a resposta de Deus é muito clara. Há culpa de sangue sobre Saul e sobre a tua casa, porque ele matou os gibeonitas. Voltando rapidinho para Josué 9, os gibeonitas enganaram a Josué. Mas eles ali depois, quando estavam diante de Gibeão, eles, na verdade, antes declararam que não fariam mal ao povo, Josué e os príncipes. E eles prometeram diante de Deus, empenharam a sua palavra diante de Deus. E por 440 anos esse povo se tornou escravo, cortador de lenha, mas principalmente cortador de lenha, e levavam água para os sacerdotes. Serviam na casa do Senhor. E foram protegidos, não eram povo de Deus, mas estavam no meio do povo de Deus. Só que Saul quebrou essa promessa no seu reinado. Saul investiu e o matou, na verdade foi como muitos déspotas que nós vemos aí neste mundo e continuam a existir e existirão até a volta de Cristo. Cometeu basicamente um genocídio contra esse povo. E aqui nós vemos um princípio. Deus não esquece, eu volto ao que eu falei em Josué, Deus não esquece daquilo que nós firmamos diante dEle. E se prometemos, temos que empenhar a nossa palavra diante dEle. Davi, reconhecendo que há um problema, ele não fecha os seus olhos. Ele não diz, a culpa é de Saul, ele que resolva. Não. Por amar a Deus e por amar ao seu povo que padecia já há 3 anos, ele vai buscar o dano, ele vai sofrer o dano. Porque muitas vezes, ao empenharmos a palavra diante do Senhor, é necessário sofrermos o dano. E ele foi ao encontro dos gibeonitas, como é declarado aqui. E a pergunta no versículo 3, se nós pegarmos aqui o contexto central, é: como farei para espiar, para encobrir a ofensa cometida? E aí ele diz, oferecerei ouro, prata. Era comum isso ocorrer, uma ofensa ser sanada com ouro, prata, mas é declarado aqui que os gibeonitas disseram, nós não queremos nem ouro, nem prata, muito menos que morram aqueles que são de Israel, nós queremos sangue por sangue, queremos o sangue daqueles da casa de Saul. A culpa, queridos, era da casa de Saul. Era como o bode expiatório, aqueles a qual ali estavam. Saul foi quem governava a nação, e por causa de um só homem, no pecado de um só homem, a terra se tornou maldita. E isso não é, queridos, algo inerente a este evento tão somente. Acã, e só Acã, tomou para si os tesouros que eram para o Senhor, e todo o povo padece diante de Ai. Todo o povo esmorece diante desse pecado, por conta de um só homem. Mas não vamos para Cã, olhemos para Gênesis. Por conta de um só homem, entrou o pecado no mundo. Por conta de um só homem que quebrou a aliança, todos nós nascemos em pecado. Todos nós somos culpados diante do Senhor. Todos nós somos maus, culpados de sangue. Saul era responsável pelo crime, e Deus declara, e é Deus quem declara, é Saul e a sua casa. E é muito interessante notar isso, porque talvez você fique perguntando, nossa, mas que Deus mau.
Eu não sei se enquanto nós lemos você perguntou isso. Que Deus mau? Como pode permitir essa atrocidade? Como pode Davi ser tão insensível para com este evento? Entregar 7 homens da casa de Saul. Não é o mesmo Davi que disse que não tocaria no ungido do Senhor. Não é o mesmo Davi que agia com bondade diante, até quando estava depois, nos eventos posteriores, saindo de Jerusalém, e aquele que lhe tacava pedra agia com misericórdia? Aonde está o Davi que agia com misericórdia, que agiu com misericórdia com Mefibosete, que contrassenso a Bíblia está errada? Não. Se nós analisarmos esse texto, o próprio Deus diz que era a culpa sobre Saul e a sua casa. E analisando o texto profundamente, que há culpa na casa de Saul. Há cúmplices na casa de Saul. E se nós olharmos para a lei de Deus, porque temos que ter um aparato da lei de Deus a qual Davi servia. Em Deuteronômio capítulo 24, 16, eu não vou lá, mas lá está escrito que nenhum filho morreria por conta do seu pai. Nenhum filho. Vamos lá, para a gente não ficar aqui perdidos, na verdade, e ficar bem coeso na forma do falar. Os pais não serão mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. A lei regia a vida de Davi. Então, ele não levou ou deu aos gibeonitas homens puros, homens inocentes. Estes homens da casa de Saul eram cúmplices do pecado do seu pai, que governara. Para a gente entender que possivelmente evento foi esse, lembra quando Davi fugia de Saul? E aí ele foi ter com os sacerdotes, e entra ali e pega o pão, que era o pão da comunhão, e pega da espada de Golias, e depois ele sai fugido e Doeg denuncia, e vem Saul e mata todos os sacerdotes. Quem servia à casa do Senhor levando água e lenha? Os gibeonitas. E quem servia na casa de Saul? Os seus filhos. Os seus filhos eram comandantes. É tão interessante que uma das filhas, a filha mais velha de Saul, Merabe, seria dada a Davi, quando ali, escandalizado pelos cânticos, Saul dá ao outro. Era normal que aqueles que andavam com o rei fossem os seus filhos. Portanto, queridos, se nós olharmos para a lei de Deus, para a fala de Deus, estes homens aqui, sim, tinham culpa. Estes homens, o peso do sangue, olha que interessante a questão do pecado, queridos. Deus não se esquece do pecado e a sua mão pesa enquanto não é tratado o pecado no meio do seu povo. E a mão do Senhor é rigorosa e continua sendo a mesma mão sobre nós, o seu povo. Pecado não tratado, a mão do Senhor pesa sobre a vida. Se posturas não mudadas, o Senhor pesa a mão sobre o seu povo. Portanto, o pecado precisa ser tratado. Todos nós precisamos de tratamento. E aqui, queridos, podemos então concluir que os filhos de Saul foram mortos, sim, justamente. E Davi não ia quebrar a lei do Senhor. Davi não ia dar inocentes. Então, os gibeonitas, mesmo não sendo do povo, eles conheciam a lei. Eles conheciam a lei de Deus. E Davi dá o que pedem. Mas é dito uma coisa maravilhosa aqui. Ele não dá a Mefibosete. Por quê? Porque ele empenhou a sua palavra diante de Deus com Jonatas, que preservaria a sua casa. E ele chama Mefibosete para comer na sua mesa. E ele preserva a Mefibosete por conta da sua palavra empenhada diante de Deus. Isso é muito lindo. E aí é dito o texto que 5 filhas da filha mais velha de Saul, Merabe, são entregues aos gibeonitas, e 2 filhos de Rispa, concubina de Saul. E eles foram enforcados, mas o texto aqui é muito mais profundo, foram mortos, enforcados, mas eles foram empalados. Foram colocados em estaca, literalmente empalados na frente da cidade aonde Saul era oriundo. Para que todos aqueles que nasceram com Saul e conviveram com Saul vissem a consequência da desobediência e quebra da aliança diante de Deus.
Eles estavam ali sobre a casa de Saul. E nós vemos aqui as repercussões da quebra da aliança. Davi, queridos, ele está obedecendo ao Senhor, e ele foi obediente ao Senhor, porque ele quer que a aliança seja declarada diante do seu povo e obedecida diante do Senhor. E ele responde a essa aliança, então entregando esses filhos. E agora, eles, na verdade, nesse caráter agora de pegar os filhos, é interessante, por que 7? A gente sabe muito bem aqui que o 7 significa perfeição, caráter de perfeição, sanar por completo a ira. A culpa agora do genocídio cairia sobre a casa de Saul e sobre a cabeça destes 7, e aplacaria a culpa pelo sangue. E aí nós perguntamos, por que eles foram entregues? Porque um povo inteiro estava padecendo, e era necessário a remissão da culpa, a remissão daquilo que Saul cometera diante do Senhor e diante do seu povo. E agora eles estão ali, empalados em frente à sua morada, em desonra total diante dos homens. E eles foram entregues, queridos, a uma morte horrenda, a uma morte de exposição. Eu não sei se você já procurou entender o que é o empalamento, mas eles eram colocados ali, e era uma morte horrível, diante do sol. E agora, entendamos, a forma como estes homens gibeonitas mataram, também aqui, queridos, não há zelo, porque estes homens deixaram estes 7 ali, e era pela lei de Deus, em Deuteronômio capítulo 21, 23, era determinado que todo aquele que fosse colocado no madeiro à noite fosse enterrado. Josué fez isso, quando matou ali o rei de Jericó, quando enforcou o rei de Ai e os outros demais, foram enforcados e enterrados. Mas os gibeonitas quiseram mostrar a horrenda morte naquelas estacas, expondo a vergonha, expondo o que é quebrar uma aliança, qual é a consequência da maldição, declarando ali a todos, amaldiçoados sejam vós. Foram feitos espetáculo para as pessoas. E estavam ali aqueles 7 homens como espetáculo para os homens, empalados, mostrando toda a consequência horrenda do pecado. Foram colocados diante da terra de Saul, mas a justiça foi feita e satisfeita de forma completa. Eles foram mortos no lugar de muitos, e ali estavam, naquelas estacas. O texto depois vai para uma outra narrativa. Fala a respeito de uma mulher, de Rispa, a concubina, aquela que era nobre, da casa de nobres, a mãe daqueles 2 filhos. Eu sou pai, mas talvez eu queria que vocês, mães, aqui pensassem, comensurassem quem são pais, mãe e pai, enfim, mas certamente, possivelmente pela narrativa, os seus 2 filhos, talvez únicos filhos, foram entregues para serem mortos. E esta concubina, que era nobre, sai da sua zona ali de conforto, sai do seu local, como nobre, como mulher de alto padrão, pega sobre si sacos e coloca sobre uma penha, e fica ali. É interessante notar, você pegar ali os versos, diz que ela foi possivelmente na época da cega, versículo 8, versículo 10, ela tomou para si um pano de saco e estendeu para si sobre a penha, desde o princípio da ceifa, ou seja, possivelmente os seus filhos foram mortos em abril, no mês de abril, e ela ficou ali, espantando as aves do céu, espantando as feras da noite, e não foi por pouco tempo, foi até a época das chuvas, em outubro. Ela ficou meses, dia após dia, manhã e noite, expulsando as feras, as aves que vinham comer os restos dos seus filhos e sobrinhos. Aquela que era nobre, deixou a nobreza para estar no local de maldição, no local de nojo, no local de escárnio, mostrando um amor
em não deixar que as feras comessem os seus filhos. E ali permaneceu até a chuva cair. E notem, a chuva caindo era sinal de que Deus agora se torna aquele apaziguado, derramando sobre o povo dele as águas que outrora ele não permitiu que caíssem. E aí diz que Davi ouviu esse ato. Eu fico imaginando essa mulher, dia após dia, naquela pedra, espantando aqueles animais. E as pessoas que ali passavam, vendo a atitude de amor, em meio à maldição, um amor tão grande e sacrificial. Um amor que é incomensurável de uma mulher pelos seus. E Davi ouve o que acontecer ali. E aí imediatamente ele manda pegar os ossos de Saul e Jonatas, que depois da guerra foram expostos no muro da cidade filisteia. E ali vieram homens de Jabes de Gileade e retiraram. Aqui o pessoal pode até perguntar, mas estava na praça? Ali certamente era a praça do comércio, mas o comércio sempre ficava do lado de fora da cidade, nos muros das cidades. Roubaram esses corpos e enterraram em Jabes de Gileade. Já eram ossos ali. Davi manda resgatar estes ossos, junto com estes outros 7 ossos. E é interessante, Rispa sequer retira estes ossos, porque ela não tinha autoridade de retirar ali, mas ela guardava, mostrando seu amor em meio à imundície, em meio ao ambiente de maldição. E é então dito, no final do texto, e nós já estamos aí caminhando para essa parte final, não a conclusão, mas a parte final, que Davi manda recolher esses corpos, leva agora para um local de honra, na tumba do pai de Saul, e ali dá um enterro digno a todos estes. E aí o texto finalmente declara: depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Deus foi favorável, a ira foi aplacada. Deus agora se tornou favorável para com os seus. E se a gente notar o que acontece mais ali à frente, nos outros textos, como eu já disse, um povo de Deus que está debaixo dessa aliança e se torna um povo favorável, como Davi, é aquele que luta contra os maiores gigantes, e nós não lutamos contra tão somente gigantes, mas principados e potestades, mas nós vencemos por causa de Deus, porque é o Deus da aliança que está conosco. Se Deus não está conosco, somos como um povo lutando contra Ai, um povo ínfimo, pequeno, mas que sobrepuja por conta do pecado. Mas quando o povo de Deus está em aliança, nós sobrepujamos e Deus é glorificado, conforme as orações e a declaração final de Davi no final da sua vida. Davi, queridos, está cercado, como eu disse também, por aquela multidão de servos que também guerreiam com ele. Mas a própria história de Davi, no capítulo de número 24, mostra que mesmo na nossa caminhada, servindo ao Senhor, muitas vezes nós nos deixamos orgulhar por aquilo que fizemos, por aquilo que somos, e Deus coloca a sua mão, mas nós nos arrependemos, somos chamados ao arrependimento, e Deus se mostra misericordioso para conosco. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos restaura. Meu ponto final, queridos, é fazer uma pergunta. Como aplicar isso a nós? Nessa história, nós somos Saul. Eu e você. Nós somos Saul. Nós quebramos a aliança todos os dias. Nós prometemos diante do Senhor quando um dia, e eu creio que muitos que aqui estão, se não todos, que serviriam ao Senhor, que seriam uma novidade de vida, que daria esforços para servir ao Senhor com todos os seus dons e talentos. Nós prometemos amar as nossas esposas, nós prometemos amar os nossos maridos, nós prometemos cuidar dos nossos filhos, nós prometemos diante do Senhor ensiná-los a todo instante, nós prometemos que não deixaríamos que as coisas desse mundo tomassem conta do nosso coração, levando a nossa força. Nós prometemos adorar ao Senhor, qualquer circunstância que seja,
mas nós quebramos a aliança do Senhor. E nós trazemos culpa sobre o nosso meio, sobre a nossa família, sobre a igreja do Senhor, sobre a nação onde nós estamos, queridos. Nós somos como Saul. Mas Deus, Ele enviou seu filho, que não tinha culpa, diferente desses que foram no lugar do povo. Ele não tinha culpa nenhuma, mas por minha causa e pela sua, Ele veio e se encarnou. Ele que tinha toda a honra, deixou a sua glória para me substituir, te substituir naquela cruz, se tornando Ele vergonha diante de todos, porque nós quebramos todos os dias a aliança de Deus. Ele se tornou escárnio no nosso lugar, mas Ele sim era inocente. Ele se tornou vergonha, se humilhou e levou as nossas vergonhas, se tornando Ele maldito naquela cruz. Ele alvo do escárnio, Ele alvo dos impropérios, e levou as nossas vergonhas que sequer conseguimos mencionar ao nosso mais próximo. Ele levou toda a nossa irresponsabilidade. Ele levou tudo aquilo que nós prometemos diante dele, diante dos irmãos aqui. Ele levou essas nossas faltas e nos perdoou os pecados. E se entregou por nós, se tornando maldição. Mas naquele local de maldição, superabundou a graça, o amor sacrificial, muito maior do que esta mulher, que ali ficou durante 6 meses. O seu amor é incomensurável. O seu amor nos conquista de tal forma, queridos, e este amor superabundou. E ali, no meio do seu amor, o seu amor por Deus, a sua obediência perfeita, e o seu amor por todos aqueles que Deus deu ao seu Pai, foi o que moveu ali não sair da cruz, porque quando diziam, saia daí, liberte-nos, ele ali ficou, por causa da obediência de Cristo, e porque ele amou aqueles que Deus deu a ele. E ele foi enterrado com honra. Foi retirado ali, sua carne não foi despedaçada ou deixada ali. Cumpriu-se a lei e ali ele foi enterrado no local de nobre. Foi sepultado. Antes da sua morte foi ungido ali por Maria, na casa de Lázaro, e depois sepultado num local de nobre. Mas ele não está sepultado, porque ele ressuscitou dentre os mortos. Porque ele habita nos altos céus, e ele voltará para nos resgatar dessa vida. Mas hoje ele nos chama a nos revestirmos daquilo que ele comprou por nós naquela cruz. Desta vida que nós temos vergonhosa, ele se tornou vergonha em nosso lugar. E ele nos chama hoje, queridos, a cumprir aquilo que dissemos perante ele. É por isso que Paulo declara ali em Efésios, despojem, retirem, que nem o pastor Bill falou aqui várias vezes, eu me lembro até hoje do pastor Bill, despoja, retira este velho homem, se revista do novo homem. E todos os dias o Senhor nos chama a isso, queridos. Mas como analisar se eu estou vivendo isso ou não? Olhe para a sua vida, olhe para aquilo que você tem prometido. Mas o Senhor hoje, diferente de nós, nos oferece o perdão, a restauração. Se achegue diante dele hoje, chore diante do Senhor. Fale para ser um homem diferente, uma mulher diferente, um filho diferente, para lhe dar coragem para pedir perdão, para lhe dar coragem para restaurar a igreja do Senhor, esta nação, para viver de uma forma coerente, de uma forma que agrade a Deus, porque Ele nos restaura para lutarmos, queridos. Voltando ao quiasmo, este é o propósito do Senhor. Ele nos perdoa, nos restaura, porque estamos em guerra, e todo dia é uma guerra, mas nós só seremos vitoriosos com a restauração do Senhor. Não há outro meio. E depois da restauração do Senhor, depois da guerra, Ele é glorificado. Ah, queridos, nós éramos como Saul, mas Ele nos perdoou na pessoa de Cristo. E Ele nos oferece agora, nesse instante, mais uma vez, esse novo viver.
E cada dia Ele fará isso para com os seus. Cada dia. Peçamos agora, Senhor, retire as escamas dos meus olhos que me impedem de ver o Senhor agindo. Retire dos meus ouvidos, da minha boca, do meu coração. Transforme esse coração de pedra. Esse coração que não tem alegria no viver, mas num coração de servo, para glorificar a Ti. Eu quero ir concluindo mesmo o sermão. Romanos, capítulo de número 13, versículo de número 11 a 14. E aponta aqui para o pastor, porque se você quiser conhecer um pouquinho mais disso, daqui 2 semanas, se Deus quiser, vai ser o estudo do reverendo aqui. Ele já terminou o versículo 7, possivelmente semana que vem continuará, mas esses são os versículos que daqui 2 semanas, se Deus assim permitir, e ainda estivermos aqui, pela graça do Senhor, reverendo Antônio pregará. E eu quero encerrar com a fala de Paulo. Há um subtítulo não canônico que diz aqui: o dia está próximo. Qual deve ser a nossa postura? A partir de agora. E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono. Porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Os últimos 2 versículos foi aquilo que Agostinho leu, quando no desespero da sua alma, depois de confrontado ali numa conversa, sai desesperado para o jardim, e ali abre o seu coração diante do Senhor, e ouve ali uma voz: tome e lê. E ele pega este livro, e lê esses 2 versículos, e ele fecha a Bíblia, e diz: eu compreendo o que eu preciso fazer agora. E ali foi o momento de conversão real de Agostinho. E ele tomou uma posição para toda a sua vida de ser um homem diferente. Um homem revestido de Cristo. E nós vemos que não somente eles, mas todos aqueles que querem viver servindo ao Senhor, têm de tomar essa postura. Mas louvamos a Deus, porque é Ele quem trabalha em nós. É Ele quem nos dá força e poder para andarmos de forma digna. Que Ele seja glorificado. O dia vem, quando Ele nos libertará dessa nossa luta. Mas, queridos, enquanto você e eu tenhamos lutas, que possamos lutar com a força do poder do Senhor, na alegria, no poder dEle, nos méritos de Cristo, e sermos encontrados fiéis no final da nossa jornada. Vamos orar? Ó grande Deus, não entendemos porque o Senhor nos escolheu. Nós somos culpados, ó Deus. Éramos nós que precisávamos estar ali. Éramos nós que precisávamos, ó Deus, de pagar com a nossa vida. E mesmo sabedores que o Senhor pagou por nós e nos deu vida eterna, nós ainda somos orgulhosos nessa nossa caminhada. Como somos duros. Como quebramos a lei do Senhor. Mas o Senhor, com graça, mostra aquilo que o Teu Filho fez por nós. Nos ajude a compreender, ó Deus, o que é verdadeiramente o pecado, mas ao mesmo tempo, ó Deus, o que o Senhor fez por nós naquela cruz. E do que o Senhor nos libertou. E para o que o Senhor nos tem chamado. O Senhor, ó Deus, é um Pai de misericórdia, que quer falar a todos que aqui estão nessa igreja que o Senhor restaura. O Senhor restaura cada coração que aqui está. O Senhor restaura o coração contrito. Então dá-nos, ó Deus, um coração de carne e retire esse coração de pedra.
para que venhamos não somente andar segundo o Teu padrão, mas que possamos andar, ó Deus, felizes, alegres com o nosso casamento, alegres com os nossos filhos, com o nosso lar, com o emprego que o Senhor nos deu, com a igreja, com os irmãos, com a nação, ó Deus, que o Senhor nos dá, com os recursos, com os dons e talentos. Alegres porque podemos pedir perdão e dar o perdão. Alegres porque fomos chamados pelo Senhor sem que merecêssemos. Alegres porque já nos é garantida a vida eterna. Ó Deus, quantas coisas têm tomado a nossa mente, quantos prazeres desse mundo que nos fazem quebrar as promessas. Restaura-nos, ó Pai, agora. E quando voltarmos aos nossos lares, possamos ser diferentes. Possamos procurar, talvez, aqui, irmãos, ó Deus, e exercer o perdão e pedir perdão. Que possamos, ó Deus, retomar a nossa leitura bíblica. Que possamos retomar, ó Deus, o nosso servir ao Senhor. Que possamos tratar de pecados, ó Deus, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa igreja e na nossa nação. Mas dependendo da força do Senhor, porque sem o Senhor não podemos fazer nada. Muito menos abrir a nossa boca pedindo perdão. Se não for o Senhor, não conseguimos, ó Pai. Mas haja nos nossos corações para um único fim, para a glória do Senhor. Para o Senhor ser exaltado, ó Deus. Para o Senhor ser glorificado, ó Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Não nós, mas o Senhor. Que o Senhor nos diminua e que o Senhor cresça em nós. Que o Senhor cresça, para a honra e glória do seu nome que pedimos. Em nome de Cristo Jesus. Amém.